Amém, irmãos? Tinha um tempo que a gente não cantava esse hino, um hino de verdadeira vitória no Senhor Jesus Cristo, e que se torna também alvo da nossa noite de adoração e do texto que pregaremos agora. Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 6. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 6. Nós estamos entrando hoje nessa sessão final da epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Esses capítulos 10 a 13 retomam temas que foram tratados no início da epístola, mas também ampliam esse desafio da vida cristã para nós, nestes versículos que certamente têm uma mensagem profunda da parte do Senhor aos nossos corações. Como também aprendemos nessa manhã, como é que você deve ouvir a leitura da palavra de Deus. Com reverência, com temor ao Senhor, lembrando-se que quando nós lemos a palavra, é o próprio Deus que está falando com a igreja nessa noite, não é o pastor Mateus. Então nós precisamos dar toda a atenção aos detalhes, e eu vou propositalmente fazer uma leitura um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais pausada, para que você atente para esses detalhes que o Senhor quer comunicar a mim e a você nesta noite. Versículo 1 diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo registro dessas palavras a nós, pelo apóstolo Paulo, há tantos séculos atrás, mas te agradecemos pela contemporaneidade e validade do que aqui lemos para nós hoje. Ajuda-nos, pelo teu Espírito Santo, a apreendermos o significado mais profundo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir ao pessoal da mesa de som, pode desligar o retorno da minha voz aqui, está oscilando um pouquinho. Obrigado, Rodrigo. Meus irmãos, se tem uma situação que qualquer pessoa deseja se ver livre dela, é a possibilidade de se tornar refém de um sequestro. Você já temeu isso em algum momento na sua vida? Sabe o que eu estou falando? Sabe quando você está ali na fila do banco, e aí entra aquela pessoa meio suspeita no banco? Você dá aquela olhada, olha para um lado, olha para o outro, para ver se os guardas estão olhando, você vê onde as câmeras estão posicionadas, e pensa, se eu tiver que correr, eu vou por ali, por ali, por ali. Não sei se já passou na sua cabeça. Ou talvez o medo de você sofrer um sequestro e ser feito refém dentro da sua própria casa. Ou qualquer situação assim. Esses dias eu estava fuçando na internet e eu tomei um susto quando eu percebi que completaram 19 anos do famoso sequestro do ônibus 174, lá no Rio de Janeiro. Lembra dessa situação? Aquele ônibus ali, aquela linha na zona sul do Rio de Janeiro, quando um homem armado entrou no ônibus, na altura do Jardim Botânico, e manteve os passageiros reféns por 5 horas, quase 5 horas. E o relato dos sobreviventes, que é o que eu estava vendo nessa reportagem, é bastante aterrador, desses momentos de tensão, o pânico que eles sentiram. Ali tem gente que disse, olha, o medo e a incerteza do que vai acontecer com você é sufocante. A angústia pela família que está lá, os pais, os filhos, os parentes, a reflexão, o filme da vida que passa na frente dos olhos, os projetos não concluídos, os sonhos não alcançados. Mas o depoimento que é mais comum entre essas vítimas é a tentativa de processar tudo o que está acontecendo naquele momento. Será que isso que está acontecendo é real? Será que isso realmente está acontecendo? Será que eu estou passando por essa situação? E a grande
o grande ponto de interrogação. Mas eu pergunto para os irmãos, para fins do nosso texto nessa noite, o que vocês diriam de um sequestro que os reféns não sabem que estão sequestrados? Ou que foram feitos reféns? Quando eles pensam que estão vivendo as suas vidas normalmente, quando na verdade eles se encontram debaixo do mais opressivo sequestro dos seus corações, das suas mentes e dos seus destinos. A verdade, meus irmãos, é que quando nós olhamos para a revelação da palavra de Deus nessa noite, e aquilo que ela amplia no nosso entendimento, a verdade é que a raça humana está a bordo de um avião sequestrado. De um avião que está assim voando através do tempo, uma aeronave cujo próprio Deus deu a partida ali, a decolagem na torre de comando divina, mas um tal de Satanás conseguiu um cartão de embarque. E ele entrou nessa aeronave, ele arrumou uma poltrona para si, e quando esse avião atingiu uma certa altura, eis que ele se revela como o maior terrorista da história. E ele logo mostra suas armas, passa a ameaçar os passageiros, passa a ameaçar o piloto e tenta tomar o controle da aeronave. Essa é a verdade. Muitas pessoas não percebem que ao longo da história de aeroporto em aeroporto, nas eras desse tempo, os homens estão sob o cativeiro do maligno. E esse texto de hoje é um texto no qual o Espírito Santo está convocando a mim e a você para essa milícia, para esse confisco. E ele nos ajuda a identificar a prisão de Satanás, mas não somente isso, mas também como libertar aqueles que estão no cativeiro, utilizando as armas de Cristo para teletransportá-los do cativeiro das trevas para o cativeiro da luz, o cativeiro bom, aquele que realmente é verdadeira liberdade, verdadeira alegria e verdadeira esperança. Tem 4 ensinos que eu acho que esse texto traz para a gente nesses 6 versículos. Os 4 ensinos são: primeiro, qual que é o alerta de Deus para essa peleja, essa armadilha. Segundo, de fato, o que é o cativeiro de Satanás. Terceiro, quais são as armas poderosas em Deus. E em quarto, o cativeiro bom de Cristo. Primeiro, esse alerta para a peleja. Veja o versículo 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente e ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Paulo fala bonito, né, gente? O que Paulo está falando aqui? O que Paulo quer dizer? Ele agora muda um pouco o tom daquilo que ele vinha falando até esse momento, no capítulo 9, quando ele vinha falando da necessidade da igreja ter um coração generoso para com a necessidade dos santos. Lembra que nós falamos isso na semana passada e retrasada? As coletas que o apóstolo Paulo levantou entre muitos irmãos para ajudar os santos empobrecidos da Judéia, e também os servos de Deus, missionários itinerantes, pastores e as igrejas que necessitavam do coração alargado e dadivoso dos coríntios. Eles deviam fazer isso porque Cristo fez isso por eles e, portanto, eles também deveriam se doar em favor uns dos outros. Esse é um resumo do que nós andamos vendo nas últimas semanas. Mas Paulo agora retoma o tom mais duro que ele vinha empregando ali até o capítulo 6. E, mais uma vez, passa a tratar das acusações feitas pelos seus oponentes, que eram muito criativos. Eles levantavam muitas calúnias contra o apóstolo Paulo, e agora a nova acusação era que quando Paulo estava entre a igreja, ele era manso como um cordeirinho, gentil e afável, mas quando ele estava longe, ele escrevia cartas duras e severas, e por isso Paulo era um hipócrita. Paulo era 2 caras. E Paulo abraça essa identidade que lhe é conferida, e começa a mostrar para a igreja que eles estão começando a trilhar um caminho perigoso. Essa calúnia vai ser lidada adequadamente. Eles não estão somente se levantando contra o apóstolo Paulo, mas essa atitude dos coríntios revela que eles estão caindo numa outra armadilha, a armadilha de Satanás. E Paulo quer mostrar para eles que toda essa bagunça, essa picuinha, na verdade tem uma esfera espiritual maior, que diz respeito à carne e ao espírito. Olha o versículo 3.
Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Crentes coríntios, vocês estão sendo carnais. Nós já vimos isso antes. Vocês estão dando ouvidos a certos homens que estão incutindo ideias perigosas na cabeça de vocês. E sabe qual que é o problema? Que é basicamente o que ele fala aqui no verso 2. A dureza com que eu vou ter que tratar esses oponentes, eu vou ter que acabar lidando com vocês também. Eu vou ter que ser firme com vocês que estão sendo engambelados por esse papinho mole dos falsos mestres, desses caluniadores. Gente, a armadilha que é a armadilha boa é aquela que a gente não vê, não é verdade? A armadilha boa, que pega a presa, é aquela que a presa não sabe que vai ser pega, que não dá tempo dela desviar. Nós temos visto tanto nos últimos sermões como Satanás é especialista em armadilhas, não é verdade? Ele pega coisas que parecem corriqueiras no dia a dia da igreja, coisas que são aceitáveis, e começa a minar as confianças nos relacionamentos. Problemas que eram pequenos, que deveriam ser facilmente resolvidos, mas se tornam grandes e acabam com relacionamentos. Palavras que são ditas da forma errada e acabam atravessando o coração das pessoas, causando uma ferida muito maior do que aquela que a gente achava que estava no nosso controle. Você já acabou magoando pessoas que você não queria magoar por coisas que você falou na hora que não deviam ter sido faladas? Eu já fiz isso várias vezes. Eu sou uma pessoa muito brincalhona. Não sei se você já percebeu isso. E às vezes quem brinca muito dá com a língua nos dentes, não é verdade? Às vezes a gente acaba fazendo uma brincadeira que na nossa cabeça, é só uma piada com um amigo. Eu lembro quando eu era pequeno, na minha antiga igreja, e nós tínhamos um amigo ali, e eu não vou entrar em detalhes, ele tinha uma certa característica física que nos levou a dar um certo apelido para ele. E vamos ficar por aí, sem mais detalhes. Mas todo mundo começou a chamar ele daquele apelido, e era o apelido para cima, apelido para baixo, até que um certo dia esse amigo desapareceu. Ele não pisou mais na igreja. Nós ficamos preocupados com aquilo, achamos que ele estava passando por uma fase, mas ele nunca mais passou dessa fase, até que alguém tomou a iniciativa de ir até a casa dele. Quando chegou lá, foi conversar com a mãe dele, porque ele não queria receber a pessoa, e a mãe dele basicamente disse a esse nosso amigo, ele nunca se recuperou daquele apelido que vocês colocaram nele. Uau! Nós jamais tínhamos pensado que uma coisa tão pequena, meus irmãos, poderia produzir tanta angústia. Satanás é assim. Satanás, ele nos provoca, ele nos empurra, e quando menos percebemos, os problemas se tornaram gigantescos, grandes, e estremecem relacionamentos. Paulo estava alertando esses irmãos para a armadilha das trevas. Acordem! Existe um mundo espiritual que está em peleja com o mundo carnal. Que tipo de crentes vocês são? Crentes carnais? Ou verdadeiros homens e mulheres espirituais? E Paulo agora transporta eles um pouco para dentro da esfera dessa peleja. Esse foi o nosso primeiro ponto. Mas agora ele vai falar que cativeiro de Satanás é esse. Veja o nosso segundo ponto, a partir do versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele passa a descrever essa milícia que existe entre a luz e as trevas, com alguns desses termos muito interessantes. O termo fortalezas. Você sabe que o apóstolo Paulo, naquele momento, ele estava vivendo os ares do Império Romano. Ele observava todos os dias aquele dia a dia militar de Roma. Ele via os soldados fardados na rua, ele via as pelejas nas quais Roma se envolvia no seu próprio império. E aqui ele fala da ação de Satanás como fortalezas, essas torres altas, essas muralhas que são levantadas contra a verdade de Deus, e que não são assim tão fáceis de derrubar. A Bíblia gosta muito de muralhas, e a gente tem falado muito de muralhas nesses dias, né? Algumas são boas e o povo tem que reconstruir, algumas são péssimas e tem que girar 7 dias ao redor para ver se cai. Mas a Bíblia fala muito de muralhas. E essa é uma terrível muralha. Ele qualifica essa muralha de Satanás, essa fortaleza, com a palavra sofisma. O que é um sofisma? Algum de vocês aí está estudando raciocínio lógico para concurso? Quando você estuda esses assuntos,
Se você, por acaso, é da área do direito, né, do pessoal que gosta de argumentar, e tem muita gente que gosta de argumentar mais do que devia. Mas sofismas é aquela espécie de raciocínio que é concebido com o objetivo de produzir uma ilusão de verdade. Ele parece estar de acordo com as regras da lógica, mas, na verdade, ele tem uma estrutura interna falível, inconsistente, e que, muitas vezes, é deliberadamente enganosa. É como se eu dissesse assim para vocês: eu sou um ninguém. Primeira cláusula. Segunda cláusula: ninguém é perfeito. Logo, eu sou perfeito. Percebeu? Esse é um sofisma bobo, mas é uma espécie. Existem sofismas muito mais elaborados, como aquele que a serpente fez com Eva lá no início da história da humanidade. Quando ela muito ardilosamente pega a verdade de Deus, mas muda aqui, muda ali, questiona acolá, para produzir o efeito necessário no coração de Eva, duvidar da bondade de Deus. Será que Deus é bom mesmo? É verdade, vai ver. Deus, ele não quer que a gente seja tão bom quanto ele, é por isso que ele está botando esse monte de regras aqui para a gente não ser igual a Deus. Meus irmãos, quem foi que caiu na armadilha de querer ser igual a Deus em primeiro lugar, se não a própria serpente? O próprio Satanás. E desde aquele momento na eternidade, Satanás tem se tornado especialista em fazer o mesmo com outras pessoas. Questionar a lógica do pensamento de Deus. Quando a gente olha para a nossa cultura hoje, dá para a gente dizer que a gente vive numa cultura de sofistas. E isso começou lá na Grécia. Os sofistas, e eles levavam esse nome, eram mestres da retórica e da oratória, que acreditavam que a verdade, e eu extraí aqui exatamente a linguagem de um livro, que a verdade é múltipla, relativa e mutável. Um deles, Protágoras, foi um dos mais importantes desses sofistas, e ele falava bastante disso. Aristóteles definiu a sofística como a sabedoria aparente, mas não real. E esse era o problema da igreja de Corinto. Homens que se julgavam tão sábios, porém estavam se apoiando numa falsa sabedoria. Gente, hoje existe sofisma o tempo inteiro na sociedade que muda aqui e ali um pouquinho as ideias para você cair nelas. E eu não quero falar lá de fora, eu quero falar daqui de dentro. Você já ouviu falar de sofismo gospel? Já ouviu falar? Eu inventei esse nome, então agora você está ouvindo falar. Sofismo gospel. Sabe o que é sofismo gospel? Posso dar uns exemplos de sofismo gospel? Eu tentei fazer uma listinha aqui dos que eu lembrei, e também me apoiei num post do pastor Renato Vargens, que eu achei bem interessante. Quer ver, um sofismo gospel. Deus certamente quer a sua felicidade. Você é o centro do coração de Deus. Qualquer semelhança é mera. Deus te ama tanto que Ele faria qualquer coisa por você. Você é o ponto fraco do coração de Deus. Talvez esse vocês não seja tão familiarizado, mas talvez você já tenha vindo de um outro contexto onde você ouviu esse tipo aqui. Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. É só vitória. Deus vai restituir tudo o que você perdeu, o melhor de Deus ainda está por vir. Determine a bênção, decrete a sua prosperidade, sua vitória terá sabor de mel. Essa eu sei que vocês conhecem a música, né? Você não é cauda. Você é o quê? Cabelo. Aí todo mundo sabe. Se Deus... Essa eu ouvi recentemente, essa eu fiquei chocado. Porque todas essas são chocantes, mas essa última me... Se Deus não te der, rasgue a Bíblia. E por aí vai. Quando as pessoas ouvem essas coisas, parece tão bom na hora. Geralmente é falado com autoridade, é falado com carisma, é falado com um tecladinho fazendo um... E nós vamos sendo engambelados por esse discurso que parece evangelho, mas é falso evangelho. Sabe por que é falso evangelho? Porque coloca você no centro, quando na verdade Deus é o centro. Esses são os sofismas.
Meus irmãos, não nos enganemos, Satanás é de uma sutileza impressionante, ele é muito inteligente, e ele consegue fazer com que essas estratégias sejam utilizadas a favor dele, e nós vamos sendo sequestrados por Satanás. Para retomar a minha ilustração inicial de sequestro, empurrando ela um pouquinho mais, é muito fácil a gente falar, quando tem um sequestro, que um policial tomou uma decisão errada numa negociação que envolve reféns e acabou saindo pela culatra. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando eu lembrei desse do ônibus 174, eu lembrei também do caso do sequestro da menina Eloá e da amiga Nayara dela. Foi em 13 de outubro de 2008. As duas vítimas, elas tinham 15 anos de idade, e, de repente, entra na casa lá da Eloá, o Lindenberg, o entregador de pizza, que queria reatar o namoro com a namorada. E ele tinha uma arma na sua mão. Ele tinha apenas 22 anos de idade, as meninas também eram bem novinhas, mas esse é considerado o sequestro em cárcere privado mais longo da história de São Paulo. Foram alguns dias. A polícia ficou ali em negociação com ele por um tempo, até que conseguiu liberar a Nayara. No dia seguinte, no dia 14, ela foi liberada. Mas 2 dias depois, ela voltou para o cativeiro por orientação da própria polícia naquele momento. E ela foi feita refém novamente. Uma situação terrível. E eles tentam ali, a polícia tenta negociar com eles, sem muito sucesso, até que o GAT, o Grupo de Ações Táticas da PM, ouviu um barulho e aí explodiu uma bomba, porque achou que era um tiro lá dentro, e aí começou uma situação tudo muito rápida, mas o rapaz, antes de ser pego, conseguiu dar um tiro na Nayara, que tinha voltado para o cativeiro, mas deu 2 tiros na outra, na Eloá, que veio a falecer. E eu lembro, meus irmãos, que aquilo gerou uma enorme repercussão na mídia nacional, na mídia internacional, e a crítica foi ampla, porque a PM permitiu o retorno da menina, porque não envolveram a família do rapaz na negociação. A outra bagunça foi porque teve uma jornalista que ligou em rede nacional para o sequestrador e conversou com ele. E atrapalhou, interferiu totalmente na negociação da polícia. Meus irmãos, tem muita gente que acha que vai vencer Satanás simplesmente porque é inteligente, mas desconhece os detalhes que podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Quando a gente fala sobre o cativeiro de Satanás, a gente não está brincando, gente. Inclusive, só para falar para vocês, depois que aconteceu esse negócio da Eloá, e toda gente, qualquer pessoa que queira ser um negociador hoje em dia, tem que passar por um processo rigoroso de treinamento. Tem que ter noção de como gerenciar a situação de conflito, tem que saber perfil de sequestrador, perfil de sequestro, motivação, papel da equipe tática e uma série de coisas. Gente, o cativeiro de Satanás tem que ser entendido. Porque ele é mais sutil do que as coisas que eu falei aqui até agora, sabia disso? Qualquer pessoa está no cativeiro de Satanás se ela é somente um ouvinte da palavra e não praticante. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Qualquer pessoa está no cativeiro de Satanás se ela pensa que ela não tem pecado. 1 João 1, 8. Qualquer pessoa está no cativeiro de Satanás quando ela pensa que ela é alguma coisa quando ela não é nada. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Qualquer pessoa está no cativeiro de Satanás quando ela acha que ela é sábia porque ela tem todo o conhecimento que esse mundo pode fornecer. Diplomas, cursos, mas ela não tem o conhecimento de Deus, que gera temor do Senhor. Qualquer pessoa está no cativeiro quando ela parece ser religiosa, mas não refreia a sua língua. Qualquer pessoa está no cativeiro quando ela acha que ela não vai colher o que ela semeia. Vocês percebem? Quantas vezes eu e você nos colocamos gratuitamente no caminho de Satanás quando não observamos a palavra de Deus? Esse cativeiro de Satanás é pernicioso, meus irmãos. É terrível perceber quando homens e mulheres que dizem professar a fé no Senhor Jesus Cristo, dizem conhecer a palavra, dizem estar na igreja há tantos anos e já saber tudo, estão cometendo pecados piores do que neófitos na fé. Porque em certas áreas da sua vida ainda estão aprisionados pelo velho homem, aprisionados pelo velho jeitão de ser. Meus irmãos, é por isso que esse texto nos diz que para combater o cativeiro de Satanás, você não pode usar as suas armas.
E sim, em terceiro lugar, as armas poderosas em Deus. Veja só o versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo entende que a identidade dele, de ser um batalhador, um embaixador em favor de Deus, não poderia se dar por ferramentas humanas. A batalha era outra, a verdadeira batalha espiritual. Exigia dele uma postura como apóstolo, em primeiro lugar. Como apóstolo, ele era um representante, um emissário de Deus para estabelecer doutrina, para anunciar a palavra do Senhor poderosamente. E como apóstolo também nós vimos ele e os outros fazendo coisas únicas e singulares, não é verdade? Eu me lembro, por exemplo, aquela situação em que Paulo teve que expulsar um demônio daquela jovem adivinhadora. Lembra lá em Atos capítulo 16? Ou quando, por exemplo, um dos episódios que mais me choca da atuação apostólica é quando Ananias e Safira mentiram para Deus, e Deus condenou aquele casal à morte imediatamente por mãos do apóstolo Pedro, porque eles mentiram para Deus. Já imaginou esse tipo de disciplina eclesiástica hoje em dia? Morreu, resolveu a igreja, segue o jogo. Às vezes dá vontade, sabe, irmãos? Ainda bem que eu não sou Deus. Meus irmãos, Paulo aqui ele não está falando apenas das armas dos apóstolos. Ele está falando das armas dos crentes. Sim, talvez eu e você não tenhamos toda a autoridade ou todo o chamamento específico que os apóstolos tinham, mas eu e você partilhamos das armas que Deus deu a todos os crentes. E a primeira delas é a palavra do Senhor. Você sabia, eu não sei se você visualiza a palavra de Deus assim, mas a palavra de Deus que está no seu colo agora, você deveria ter muito cuidado com ela. Sabe por quê? Porque ela é uma espada afiada que pode cortar a sua perna aí. Ela é uma navalha da parte do Senhor. E é tão interessante quando o apóstolo Paulo vai falar de armadura do Espírito, lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, ele fala da espada como essa espada do Espírito, que realmente causa dano ao inimigo. Enquanto tantos itens da armadura são para você se defender, a espada é para você causar dano do lado de lá. É para você manuseá-la bem. Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou pensando nos 3 mosqueteiros. Você gosta dos 3 mosqueteiros? Toda vez que eu penso nos 3 mosqueteiros, quando eu era pequeno eu queria ser um pouquinho dos 3 mosqueteiros, eu fico pensando no manuseio da espada, orgânico, fluido, natural. Eu lembro que uma vez um amigo meu me chamou para visitar uma reunião de oração na igreja dele. Eu ainda era um adolescente. Era numa quarta-feira de manhã, 6 horas da manhã. Eu não tinha o hábito de ir na reunião de oração 6 horas da manhã. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Ele insistiu e eu fui. E naquele dia eles tinham um pregador na igreja. E eu lembro, meus irmãos, ele era um pregador jovem, talvez um pouco mais jovem, talvez jovem da época que eu fui ordenado, 30 anos de idade. E eu lembro que quando eu vi aquele rapaz falando, trazendo o estudo, o que me impressionou era a maneira como ele manuseava a palavra de Deus. Para cada ideia que saía da boca dele, 3, 4 versículos respaldavam. Ele conhecia as Escrituras, estava na ponta da língua, e a própria língua dele era afiada. Meus irmãos, eu lembro, e eu já tinha uma ideia de que eu queria ser pastor, algo do tipo, mas eu lembro, quando eu vi aquilo, eu falei, isso é muito bom. É isso que eu preciso aprender a fazer. E eu, ao término da palavra dele, eu fui conversar com ele lá na frente, eu perguntei, como é que você faz isso que você faz? Ele falou assim, basta ler a Bíblia e internalizar a palavra de Deus, não tem muito segredo. Amar a palavra, usar a palavra. Meus irmãos, a palavra do Senhor tem que ser muito bem manuseada. Sabe por quê? Porque se você não manuseá-la muito bem, Satanás vai manusear melhor do que você. Você lembra de Jesus no deserto? Quando ele foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás durante 40 dias. Você viu o que Satanás fez lá? Ele tirou a espada dele, a própria palavra, e ele subverteu a palavra de Deus, e mexeu aqui e ali. Mas Jesus rebateu na palavra. Meus irmãos, me permita dizer, se você não manusear bem a palavra, sabe o que vai acontecer com você? Você vai cair no sofisma de internet, nesses vídeos desses pregadores que seduzem tão facinho.
Conheça a palavra. Ela é a arma com a qual Jesus venceu o tentador, mas não foi somente com a palavra. Uma das nossas armas é a oração. E a gente nunca vai conseguir falar o suficiente sobre a importância da oração. Talvez seja uma das mais poderosas armas que você irá utilizar em toda a sua vida. É a oração que é em si a grande tarefa para a qual todo cristão foi chamado. Um pastor que eu gosto muito, chamado Oswald Chambers, um pastor protestante escocês, ele escreveu o seguinte: a oração não nos equipa para as obras maiores. Ela é a maior de todas as obras. Pense só. A oração caracteriza a vida do crente. Nós somos salvos por Deus para ter relacionamento com Deus. Como é que você faz isso? Orando, se protegendo, se abrigando no trono da graça do Senhor, de onde você obtém poder e, de fato, autoridade para lidar contra as ações de Satanás. Além da palavra, além da oração, o próprio Espírito Santo é uma arma ao nosso favor. Pensa só como a Trindade Santa se doou por nós, não somente quando Jesus morreu por nós, mas quando o Espírito Santo se instalou em nós. Deus está conosco. O apóstolo João escreveu: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo nos lembra que ainda que Satanás se levante como um viril adversário, maior é o que está em nós. E nós não precisamos temer, porque estamos selados e sendo santificados dia após dia no poder do Senhor. E quantas outras armas você poderia dizer? A fé, a esperança, o amor. Essas são as armas que podem derrubar os orgulhosos argumentos humanos contra Deus e as muralhas que Satanás constrói para impedir que as pessoas encontrem a Deus. É muito comum, e eu sei que eu já fiz isso aqui na igreja antes, quando a gente prega esse texto, eu preguei nesse texto exatamente um pouco menos de um ano atrás, no período da Reforma Protestante. Foi esse o texto que eu preguei, não sei se os irmãos lembram. E naquela época eu decidi dar uma ênfase no aspecto apologético. O que significa isso? Que as nossas armas são aqueles argumentos que nós utilizamos para derrubar os falsos argumentos. E de fato, meus irmãos, os argumentos corretos, bíblicos, são armas do Senhor para derrubar as inverdades por aí. Mas o erro, talvez mais próprio do nosso meio, é achar que a gente só ganha briga no argumento. Sabia disso? Tem muita gente que adora saber o argumento para defender criação versus evolucionismo. O porquê da doutrina da humanidade e divindade de Cristo. Meus irmãos, essas coisas são importantes. Mas elas em si e apenas por si não são suficientes para quebrar o coração de uma pessoa. Porque Deus nos dá um conjunto de armas que acompanham a verdade para que o testemunho de Cristo seja completo e não capenga. Conta que uma vez um pastor, lá na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, ele estava caminhando na rua um dia com as suas crises na cabeça e ele viu um grupo de homens, um homem em particular, ajoelhado ali, colocando as pedras na calçada. E ele ficou muito impressionado com aquilo que os homens estavam fazendo ali, né? Principalmente porque enquanto ele estava ali ajoelhado, ele usava as ferramentas para cortar as pedras, dava uma martelada em cima e a pedra cortava como se fosse assim, lisinho, como uma barra de sabão quente, sabe quando você passa a faca no meio e corta a pedra? E ele ficou tão impressionado com aquilo e começou a fazer uma analogia na cabeça dele, é o que o pregador faz o tempo inteiro, né? Está pensando no sermão domingo que vem. Mas ele abriu o coração com aqueles homens ali, ele falou: olha, eu gostaria tanto que a palavra que eu prego, a verdade que eu falo, tivesse a capacidade de cortar os corações das pessoas, como você está fazendo aí, com a sua pedra. O homem ficou olhando assim para ele, mas ele disse assim: bom, você já experimentou fazer o que você faz do jeito que eu estou fazendo? De joelhos? Falou o que quer, ouve o que não quer. Quantos pastores estão pensando no que eles vão falar, mas não estão pensando no que Deus vai falar em oração? Eu lembro no seminário, graças a Deus, eu tinha um professor que
que me gastou um tempo falando esse tipo de coisa. Meus irmãos, sermão bom não é só aquele que a exegese está correta, que os argumentos estão bons, que as ilustrações são engraçadas. Sermão bom é aquele em que Deus age quando o pregador fala. E ele falava, para pregar bom sermão tem que orar, meu irmão. Tem que chorar, tem que gastar tempo em devoção para que esse evangelho que vai transformar as pessoas, transforme você em primeiro lugar. Meus irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais, mas o último objetivo dessa batalha é nos levar para o cativeiro de Cristo. Esse é o nosso último ponto. Olha o final do versículo 5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo não estava interessado apenas em vencer a batalha, como se ele estivesse do lado de cá, jogando pedra na muralha e tentando derrubar o pessoal da muralha, os inimigos. Esse não era o objetivo de Paulo. O que Paulo tem em mente aqui é derrubar a muralha. Provavelmente a linguagem aqui do grego é bem interessante, alguns comentaristas dizem que provavelmente Paulo estava pensando aqui na utilização de uma catapulta de tormenta, era uma arma que os romanos utilizavam. E você já deve ter visto isso em filme, era aquela catapulta bem grande, que eles botavam uma pedra maior ainda, e jogavam na expectativa de tentar derrubar a muralha. Paulo queria libertar os cativos que estavam lá dentro e resgatar esses cativos para o campo de liberdade, teletransportando eles do cativeiro do mal para a liberdade, que no caso aqui ele chama de obediência de Cristo. Existe um outro cativeiro, que não é o Egito, que não é a Babilônia, é o cativeiro da nossa consciência cativa a Cristo. Meus irmãos, o grande objetivo da vida cristã não é fazer com que as pessoas apenas saibam a verdade, mas que se submetam ao senhorio de Cristo. Isso me faz lembrar duas situações, uma da Bíblia e outra da minha experiência, que eu vou tomar a liberdade de contar essa noite à igreja. A da Bíblia, que eu lembro, é quando o Senhor Jesus Cristo instruiu os homens, os seus discípulos, quanto à forma de exorcizar demônios. E eu lembro que é um daqueles textos que chama a nossa atenção, mas o Senhor Jesus Cristo instruiu deles da seguinte maneira: olha, quando um demônio sai da casa, se aquela casa não for ocupada adequadamente, sabe o que acontece? O demônio volta e traz uma gangue com ele. Se aquela casa não tem neutralidade, ou ela está servindo a Deus, ou ela está servindo às trevas. E isso me faz lembrar de uma situação que eu passei na minha vida quando eu ainda era um jovem. Uma das situações que a gente pede para não passar muitas vezes, mas de vez em quando acontece, meus irmãos. Eu lembro-me que eu tinha saído de um culto jovem, no sábado à noite. Eu estava com os meus irmãos na 405 da Asa Sul, aguardando um lugar numa tapiocaria para a gente comer. E estávamos ali, e aí veio uma moradora de rua, e veio pedindo dinheiro, e os nossos irmãos ali receberam ela, falaram: olha, não tenho prata nem ouro, alguma coisa assim, né? Mas aquilo que nós temos, nós vamos dar. E eles queriam pagar uma comida para ela, mas queriam evangelizá-la também. Começaram a falar de Jesus para ela. E aquela moça ali ficou um pouco abalada com o que ela estava ouvindo, e os meninos pediram para fazer uma oração por ela, e aí eles começaram a orar por ela. Fechou os olhos. Só que quando começou a fechar os olhos, ela começou a cair no chão. E aí, meus irmãos, eu não vou entrar em detalhes. O meu objetivo não é escandalizar a igreja, nem chocar ninguém. Mas certas coisas aconteceram ali que até hoje eu me questiono o que foi exatamente que aconteceu. Foi um momento terrível. A manifestação do maligno na vida daquela moça foi algo assustador. Assustador. E eu lembro que nessas horas, né, a gente vira pentecostal automático, a gente começa... O desespero bate. Eu lembro que os jovens, ninguém nunca tinha visto aquilo, e todo mundo começou a gritar e orar, e a gente, calma. Mas todo mundo ficou muito assustado com aquilo que a gente viu, e oramos por um tempo, acalmamos, a polícia passou na rua, parou ali para ver o que estava acontecendo. E quando aquela moça, enfim, abriu os olhos, após 5 minutos de bastante turbulência, ela não sabia onde ela estava extremamente assustada, e um dos nossos jovens, muito sábio naquele momento, fala: agora é a hora de pregar para essa moça. Prega o evangelho para ela. Ela precisa saber o que aconteceu aqui agora, de que ela está debaixo das garras e do domínio de Satanás, e que se ela não for levada cativa por Jesus aqui agora, a coisa vai ficar pior.
Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês ficam escandalizados ou não com esse tipo de coisa, mas nesse mundo em que nós vivemos, existem potestades e principados e dominadores que não vacilam. A igreja às vezes tenta dormitar, mas o problema é que o nosso inimigo sempre está ao derredor, tentando nos devorar, tentando enganar e agindo. E a forma de vencer Satanás, meus irmãos, é quando nós agora levamos pessoas que estão sob a fortificação do maligno, corações que estão carregados de pensamentos mundanos, hábitos do pecado, idolatria, impiedade. Quando esses corações largam isso agora e são capturados por Jesus. Um dos versículos que minha mãe me falava quando eu era pequeno e sempre carreguei comigo é quando Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 2, dizia: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. As coisas lá do alto onde Cristo habita. Meus irmãos, o nosso pensamento tem que ser levado a Cristo. Temos que reconfigurar o nosso padrão de pensamento e termos agora a nossa consciência constrangida pela ação do Espírito Santo. Meus irmãos, é tão interessante essa imagem, como se o apóstolo estivesse falando, nós temos que enlaçar os nossos pensamentos e trazê-los à força até a presença do Senhor. Você já se sentiu assim como aquela pessoa que tantas vezes, quando você está pensando, seus pensamentos começam a vaguear, você se distrair, e quando você menos percebe, você está pensando naquilo que você não deve? Já aconteceu isso com você? Pensando em besteira, pensando em formas de pecar e de tramar contra o Senhor e contra os seus irmãos e contra você mesmo. Meus irmãos, eu e você temos que aprender a laçar os nossos pensamentos e trazê-los a Cristo. Você tem que aprender a fazer isso no culto, sabia? No culto, eu e você, tantas vezes quando estamos ouvindo um sermão que já vai alguns minutos, o pensamento começa a fazer que nem um cowboy. Traz de volta. É aqui onde Cristo está falando. Minha alma, o que está acontecendo com você, minha alma? Aonde você se encontra? O que te preocupa? O que te aflige? Espera em Deus e Ele te aliviará. Irmãos, Lutero era um homem que havia experimentado a máxima libertação na vida dele. Aquele monge, por meio do estudo da palavra, começou a conhecer a verdade de que alguém só pode ser justificado por Deus pela fé, crendo na verdade de Deus. E aquela verdade o libertou, porém, ele ainda estava muito preso ao sistema da Igreja Católica Romana, nos anos 1520, 1521, e foi um dos períodos mais sombrios da vida dele. As obras que ele passou a escrever foram condenadas como heréticas, ordenaram que os seus livros fossem todos queimados, e ele, em réplica à bula papal, em dezembro de 1520, decidiu queimar a bula papal. Foi isso que Lutero fez. Mas ele foi convocado pelo imperador na famosa Dieta de Worms. E naquele momento ele devia se retratar e negar tudo o que ele vinha falando até aquele momento. Todas as suas novas ideias. Mas Lutero ficou muito famoso por aquele momento. Porque Deus, o Espírito Santo, lhe deu coragem de dizer que a menos que ele fosse convencido pela Escritura e pela sã razão, ele não se retrataria. Por quê? Porque o seu pensamento estava cativo à obediência de Cristo. Meus irmãos, o pensamento cativo à obediência de Cristo pode nos fazer perder tudo nesse mundo, mas ganhar tudo em Deus. Qual é o cativeiro no qual você se encontra nesse momento? É o cativeiro ruim ou o cativeiro bom? Nós precisamos nos lembrar que, por mais que Satanás tenha se entrado neste avião da história, como um passageiro terrorista infiltrado, e tenha colocado muitas pessoas sob a sua terrível guarda, e ele vai de aeroporto em aeroporto na história. Teve um momento em que esse avião pousou ali no pátio de Jerusalém, sob o império de Tibério César. E naquele momento, um negociador à altura se apresentou e o seu nome era Jesus Cristo de Nazaré. E ele fez a seguinte proposta:
minha vida pela vida de todo mundo que está aí dentro do avião. Do piloto, do comissário de bordo. E este negociador, diferente de todos os outros que só falavam, esse praticou. Ele morreu em nosso lugar. O que é mais impressionante, Satanás não esperava isso. Esse que morreu ressuscitou, trazendo consigo o perdão dos pecados e a vida eterna. Meus irmãos, nós vencemos contra Satanás quando nós lembramos que Cristo nos resgatou do império das trevas. Nós estamos sob o jugo de Jesus. E nesse jugo, a liberdade. Esse é o jugo mais estranho de todos. É o jugo que nos coloca de volta no eixo. E nós não precisamos temer no dia a dia, porque sim, poderemos até ser sequestrados e ser feitos reféns nesse mundo. E pode acontecer, eu estou te falando agora. Irmãos nossos na Índia nesse momento, irmãos nossos na China, irmãos nossos no Irã, na Síria, é exatamente isso que está acontecendo com eles. Por causa da sua fé, eles estão sendo colocados sob o fio da espada e sob a mira de uma arma. Mas esses irmãos estão sob o jugo de Cristo. E mesmo que venham a perder tudo aqui, verão seu Salvador do outro lado. Eu estou cativo nesse cativeiro. Essa é a minha esperança. Mas, meus irmãos, não deve ser apenas a minha esperança, deve ser a nossa esperança. Que o Senhor Jesus Cristo faça isso conosco. E que por meio do cativeiro de Cristo ali nós encontremos as armas certas para lidar com o inimigo. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor, nós te agradecemos, porque nessa noite o Senhor está nos alertando para a peleja. Satanás tem feito muitos prisioneiros. Mas nesta noite nós temos a palavra libertadora de Deus, que nos oferece armas poderosas que não podem ser produzidas por mãos humanas. Armas que já nos transportaram para o cativeiro de Cristo, mas que devem ser agora implementadas constantemente no labor diário da santificação, na batalha de cosmovisões que enfrentamos neste mundo e na luta para glorificar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor Jesus Cristo, o perfeito negociador, se colocou no nosso lugar. Se não fosse assim, Senhor, nenhum de nós estaria aqui nesta noite. Senhor, dá-nos a alegria de conhecer a Cristo, conhecer o seu poder, a sua graça, o seu amor, sua misericórdia, o seu sustento dia após dia, para que na luta contra Satanás não esmoreçamos. Pelo contrário, experimentemos verdadeira vitória na cruz. Em nome de Jesus. Amém.